Bom dia, igreja. Bom dia a você que está em casa, de forma online. Seja muito bem-vindo. Momento especial, eu creio que Deus está neste lugar, você crê nisso? Hoje é aquele dia que você pode crer no que a palavra de Deus diz. Um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 lá fora. Eu creio numa manifestação do poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Então deixa o rio fluir. Vamos ficar de pé e abrir a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 17, verso 4. Quem tem Bíblia, diga amém. 1 Samuel capítulo 17, verso 4. Vamos orar e depois nós vamos estar lendo esse texto. Pai, nós te louvamos, te bendizemos por tudo que o Senhor já está fazendo. E sabemos que o Senhor quer fazer mais e mais no nosso meio. Através da tua palavra, de falarmos, comunicarmos. Que venha, Senhor, a ação do teu Espírito na leitura. Que o Senhor fale individualmente com cada um de nós nessa manhã. Que possamos, Pai, entrar nas casas, nas famílias. E também, Senhor, manifestar a tua graça, teu favor, uma ação de sabedoria, uma revelação da tua palavra individualmente para cada um de nós. Nós oramos porque cremos que esse é o teu propósito. Que possamos crescer na palavra, no conhecimento e na revelação. Oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. 1 Samuel 17, verso 4 diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Amém? Você pode se assentar. Eu li esse versículo, porque você conhece esse texto de cor, sabe, detalhes por detalhes, mas sempre Deus quer revelar algo mais para a nossa vida. Eu quero falar sobre gigantes que são necessários. Entendemos o propósito de gigante na nossa vida, assim como Davi teve que enfrentar alguns gigantes. Quantos aqui estão enfrentando algum gigante? Diga eu, Então, nós precisamos entender por que tudo isso, qual o propósito disso na nossa vida. Um gigante chamado Golias surge do nada. Às vezes do nada, nós estamos aí com uma situação, uma questão. Hoje, para nós, foi muito chocante, muito triste, quando nós acordamos com uma notícia que perdemos uma pastora da Alcance de Irati, pastora Janete, faleceu hoje pela manhã. A pastora Viviane acabou de sair para ir para lá. Às vezes a gente, depara com essa situação, com essa questão. A pastora Janete era muito tempo pastora da Alcance de Irati, estava assumindo também, pastoreando como pastor sênior da comunidade Irati de Ibintuva. E hoje pela manhã nós recebemos uma notícia que ela partiu para o céu. São gigantes que surgem do nada, e que às vezes a gente faz tantos planos, tantos projetos, mas a vontade de Deus sempre permanece. E é nesse momento que a gente precisa entender os propósitos de Deus, os planos de Deus. Gigantes fazem parte da nossa vida e são necessários. Precisamos entender o propósito de tudo isso. Nós precisamos entender que a nossa vida aqui, como o Tiago fala, é um vento, uma neblina, que de repente está aqui, de repente passa, e isso acontece na nossa caminhada. Então, nós precisamos entender do propósito de tudo isso. O que Deus quer fazer com tudo isso. De repente, Davi, indo para um propósito de levar comida para os seus irmãos, uma direção do seu pai, e lá ele depara com uma guerra, e ele está ali nesse momento. Deus não apenas queria que ele fosse levar queijo para o rei, ou comida para os seus irmãos, ou ver como estavam os seus irmãos. Deus tinha um propósito. E precisamos entender as oportunidades que surgem na nossa vida, e os gigantes que surgem na nossa vida, porque Davi só se tornou um rei porque venceu gigantes. Só foi promovido porque venceu o gigante. Quantos aqui querem ser promovidos esse ano? Quantos querem ter um salário maior? Diga glória a Deus. Nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo, que ele diz em Filipenses capítulo 4, verso 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Precisamos ter experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Davi precisava, para falar isso, Paulo, ele precisou ter experiência, autoridade para falar sobre essa questão. Então, Paulo nos ensina nesse versículo que algo dentro dele foi criado, foi transformado. Ele aprendeu pelas circunstâncias que passou, tanto de abundância, porque nós precisamos aprender também. Quantas pessoas que às vezes que têm uma abundância em dinheiro, não cuida disso, não administra bem, e isso acaba se tornando um gigante, porque faliu, quebrou,
né? Então nós precisamos aprender com as situações e questões que surgem na nossa vida. Quantos aqui aprenderam com o coronavírus? Né? Algumas questões financeiras, situações, né? Até a nossa fé. Então Paulo foi algo criado, transformado. Qualquer coisa deve ser analisado pelo seu valor interno e não pelo apenas o externo. Então, diante da situação que você está passando, né, o que Deus quer de nós, o que Deus quer fazer em nós, então nós precisamos mais e mais entender isso. Né? A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo. Quantos aqui são justificados pelo sangue de Jesus? Né? Muitas são as aflições do justo. Não é pouca. Né? A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas todas ele o livra. Amém? Você crê nisso, querido? Então nós precisamos entender aqui que ele não diz do ímpio, do desviado, ele fala do justo. Que nós vamos ter aflições e muitas, né? Mas uma coisa que nós precisamos entender, que a palavra de Deus diz, né, que de todas ele a livra. Então, né, as tribulações são passageiras. Diga para o seu irmão, ele vai passar. Né? Essa situação vai passar. Né? Não abandone a sua fé, se apegue mais a Jesus. Então esse é o propósito, né, de nós entendermos qual é o propósito do gigante na nossa vida. Né? Porque uma coisa importante que precisamos saber, que Deus é soberano nos seus propósitos. Você crê nisso, querido? Deus é soberano nos seus propósitos. Né? Nada foge ao seu controle, tudo está nas suas mãos. Né? Nós sabemos disso e precisamos mais e mais confiar no Senhor. Agora, precisamos entender o propósito de gigantes. Então, gigantes vêm para te promover. Você crê nisso, querido? Então, você talvez está passando no meio de uma luta, dificuldade, uma situação, né? Assim como Davi. A vida de Davi foi outra depois dessa experiência, desse momento, né? Como ele foi conhecido, Saul, né? No momento que Davi está olhando assim, depois que ele vence o gigante, Saul olha assim, de quem é filho esse menino? Né? Quem é o pai dessa criatura? Né? Então ele foi promovido, conhecido, sabia nem que era a linhagem desse cara, mas porque ele venceu um gigante, o rei, né? Ele passou a ser conhecido do rei. Então, muitas vezes, de experiências, nós vamos ser mais conhecidos diante de Deus e diante das questões que Deus nos faz. Então, eu creio que esse ano será um ano de muitas, Deus tem falado comigo, meu coração, muitas questões, muitas mudanças, eu creio nisso, você está preparado para isso? Né? E às vezes, querido, você vai sair de um aluguel, vai morar numa grande casa. Né? Talvez você está passando um momento assim, mas precisamos entender, né, questões e situações. Deus tem falado muito em transição esse ano. Essa semana a gente fechou o contrato da Alcance de Colombo. Né? Então, muitas coisas Deus está fazendo, cremos nisso. Né? Já recebemos uma oferta para toda a estrutura, arrumar. Então Deus está no controle, né? Então isso até facilita. Mas se você quiser ofertar também, né, é a oportunidade de Deus te abençoar. Mas tudo está no controle de Deus. Diante de pandemia, diante de situações, né? Quando aconteceu a pandemia, surgem essas questões. Mas, querido, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Né? Porque Deus quer te promover, Deus quer te levar para um lugar maior. Amém? E o relógio está correndo, você precisa aprender a ouvir rápido agora. 1 Samuel capítulo 17, diziam uns aos outros, visto aquele homem que subiu, né, visto esse gigante que surgiu, essa situação que surgiu, pois subiu para afrontar Israel. Não apenas, né, Davi, mas Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grande riqueza. Você quer prosperar esse ano? Você crê que Deus pode te dar grande riqueza esse ano? Amém, irmão? Né? Ele dará para a mulher a filha. Você que está encalhado, né? Pastor, não entendo essa situação. Esse ano você vai casar, aleluia. Né? O ano da transição, né? E são promoções que Deus está dando aí, amém? Aleluia. Glória a Deus. Por isso, irmã, seja perseverante. Né? Eu falo assim, para você casar com um príncipe, você tem que ser perseverante. A Viviane foi no mercado 1 ano a fio para casar comigo. Então, hashtag fica a dica, né? Foi perseverante, Deus abençoe. Aliás, ela teve que sair, foi no velório da pastora, foi para Irati, né? Lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de imposto de Israel. Então,
São níveis de crescimento, de experiência que precisamos ter. Paulo, ele fala que ele aprendeu a viver contente, tanto na escassez como na abundância, né? Davi, ele estava nesse momento ali como ninguém, nem o rei sabia quem que era, mas perguntou de quem é filho esse menino. Então, segundo a Bíblia, até gigantes nos promove. Você crê nisso, querido? Você quer crescer esse ano? Aprenda a lidar com gigantes, são necessários, o desafio na nossa vida, né? Então, Jesus dá um recado para Pedro, né? O apóstolo Pedro, em Lucas capítulo 22, versos 31 e 32, quando Jesus fala, Simão, Simão. Sabe quando o pai chama a filha, ou filho assim, João, João, Maria, Maria, Débora, Débora, né? Assim Jesus fala para Pedro, 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 né? Está surgindo um problema aí na sua vida. Né? Eis que Satanás reclamou para vos peneirar como trigo. Né? Eu, porém, roguei por ti. Né? Deus não livrou ele. Jesus não livrou ele. Ele falou, vou estar orando por você, mas você vai ter que passar por essa peneira. Então, muitas vezes nós vamos passar por circunstâncias que às vezes, né, para os nossos olhos, não conseguimos entender. Né? Roguei por ti para que tua fé não desfaleça. O quanto nós precisamos exercitar a fé na nossa jornada, na nossa caminhada. Tu, pois, quando te converter, fortalece teus irmãos. Esse testemunho, querido, vai levar muitas pessoas a Jesus. Né? A situação que está passando, o momento que está passando hoje, pessoas foram curadas aqui. Né? E através desse testemunho, muitas pessoas vão ser abençoadas. Né? Essa escassez, questão financeira. Então, Jesus fala para Pedro que você vai ser peneirado. A expressão peneirar como trigo era algo que era praticado para separar o trigo, né, do genuíno dos outros elementos misturado com o trigo. Então às vezes a peneira é essa, né? Nós vamos ser peneirados para ser realmente mais puro, mais santo, né? Mais diante do propósito de Deus para a nossa vida. Uma vida peneirada é uma vida influente. Você quer isso, querido? Você quer ser uma influência, né? Financeiramente, né? Um testemunho, um milagre, né? Sua maior influência ocorre depois que você foi peneirado e sobrevive à peneiragem. Você crê nisso? Foi isso que aconteceu com Davi naquele momento, né? Que teve que enfrentar alguns gigantes. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12. 1 de Pedro 4, 12 diz assim, amados, não estranhais o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Você crê que você está passando pela prova? Né? E não me avisou e não me ajudou, né? Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, na nossa jornada. Então, por quê? Uma fé verdadeira é uma fé que passa pela prova. É uma fé que precisa ser colocada em prática. Eu lembro de uma frase do pastor Francisco, saudoso pastor Francisco, ele falou para mim, Milton, né? O maior milagre é você não precisar de um milagre. Porque a gente só precisa de um milagre onde precisa de um milagre. É mais ou menos isso que ele falou, né? Mas é verdade, né? Então, essa questão é muito séria, né? Cara, você não precisa de nenhum milagre. Amém. Né? Porque um milagre acontece onde a gente precisa de um milagre. Então, Davi, né, antes de ser gigante Golias, ele teve outros gigantes. Né? Podemos dizer assim, ele passou por um processo. Talvez você está passando por um processo. Eu creio que tem pessoas aqui que estão passando por um processo, por uma grande promoção. Né? Por um grande lugar onde Deus quer te levar. Você crê nisso? Então são exemplos bíblicos que a gente precisa olhar. Né? E olhar para eles como heróis da fé. A maneira como eles lidaram com isso. Né? A Bíblia dá exemplo de todos os líderes bem-sucedidos. Né? Passaram por provação. Né? Então, Davi recebeu treinamento. Né? Escondendo-se dos seus inimigos numa caverna no deserto, não no palácio. Antes dele ir para o palácio, ele precisou aprender, né, a lidar, né, quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, quando ele foi ali levar comida para os seus irmãos, mas quando ele foi perseguido por Saul, né, a maneira como ele lidou com os processos foi determinante. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Né? José recebeu treinamento na prisão do Egito. Talvez você está no momento de treinamento. Eu quero que você entenda que algo espiritual está sendo liberado nessa manhã sobre a sua vida. Você entendeu o processo, o momento. Né? José recebeu treinamento na prisão no Egito. Então as coisas de Deus, a maneira como Deus age, nós precisamos ter discernimento espiritual. Como a pastora Fernanda falou no louvor. Né? O homem natural não discerne as coisas espirituais. Nós precisamos ter discernimento espiritual de certas coisas que estão acontecendo.
em entender o propósito de Deus para a nossa vida. Jacó submeteu às instruções do seu sogro Labão, né? Mas depois disso se tornou, né, um líder das 12 tribos de Israel. Qual foi o resultado? Davi tornou-se rei mais importante de Israel, mas precisou, né, foi necessário passar por esse desafio. José se tornou o segundo homem mais, né, comentado de todo o Egito. Você quer ser promovido? Né? Você tem que passar por um momento de prova, de situações, de questões. Jacó se tornou-se pai das 12 tribos de Israel. Né? Então, você orou para prosperar esse ano? Quem quer prosperar esse ano? Quer se tornar mais conhecido, mais usado por Deus? Deus não quer te dar a benção. Deus quer primeiro te preparar para a benção. Amém? Você quer isso? Amém? Eu creio nisso, querido. Né? Querido, eu passei um momento na minha vida financeira que eu tenho convicção que foi uma peneiragem de Deus para me estar onde eu estou hoje. Deus tem muito zelo pela casa dele. Né? Você não pode medir a casa de Deus apenas por resultado. Você tem que olhar o fruto, né, das coisas de Deus. Não é porque você está prosperando e gente está prosperando que isso é Deus. Você precisa entender o fruto de tudo isso. Né? Como o reino de Deus está sendo abençoado com isso. Como pessoas estão sendo, né, levadas a entender Deus na sua vida. Então precisamos muito entender isso. As provas, as situações, porque nem sempre as coisas boas, né, são de Deus. Nós precisamos analisar bem essas questões para não sair do propósito. Então, Deus não apenas quer te dar a bênção, Deus primeiro quer te preparar para a bênção. Você crê nisso? Você quer chegar o ano que vem, né, com a viagem para a Disney? Esse ano eu não vou dormir em colchão mijado, amém? Né? Então se prepare, porque às vezes, né, eu lembro que um dia eu recebi uma palavra do pastor Luciano e depois veio as lutas. Geralmente a gente recebe uma palavra. Aliás, irmão, não fique de fora desse sobrenatural que nós vamos ter. Irmão, está vendo pessoas aí, nós fechamos agora com o pessoal do louvor, que andou correndo de Bonk, uma profeta, que é muito usada por Deus. Eu tenho falado assim, que será algo extraordinário. Então, irmão, você gastou tanto dinheiro na Cajibrina, no carnaval, invista no sobrenatural esse ano. Né? Deus vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Né? Alcance Curitiba praticamente já encerrou as inscrições. Então as pessoas vão começar a vir para cá. Não perca tempo, querido. Invista, né, nesse tempo que Deus tem para você. Então, quem me conhece sabe, né, o quanto eu celebro o crescimento das pessoas. Estava falando semana com o Edson e com o Marcelo sobre algumas questões que eu olho, que eu vejo, o quanto eu celebro isso, né, o quanto eu amo ver isso, eu vejo as pessoas se dar bem. Né? Porém, não acredito em sucesso de um dia para o outro. Não acredito. Existe o processo. Né? Por isso que você precisa estar atento, querido, nesse momento de provação que Deus está passando e você, a peneira. Né? Como você está reagindo a isso? Como você está se lidando com isso? Eu quero falar um pouco sobre isso. Né? Mas um grave pecado que cometemos no nosso dia é um imediatismo. Um imediatismo. Né? Como eu falei a Viviane, sou 1 ano no mercado, clamando, orando, jejuando, para casar comigo. Né? Então as coisas imediatas não surgem assim. Então precisamos entender, Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, esse processo, situação. Ele fala do testemunho, ninguém sabia. Ninguém sabia que ele tinha matado um leão e urso. Talvez, querido, né, há momento que você vai dar um testemunho que ninguém sabe pela situação que você passou. Davi falou desse momento, no momento que ele enfrentou o gigante, e foi o testemunho da vida dele, porque senão ele não poderia. Então, às vezes, há momento que Deus sabe do seu passado, sabe do momento que você está passando, mas vai chegar uma hora que isso vai ser para a glória de Deus. Você vai poder testemunhar do poder de Deus. Então Davi, né, diz o texto no capítulo 17, verso 20. Depois, no dia seguinte, ele se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha. A gritos, clamavam a peleja. Os israelitas, os filisteus, se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados dos guardas da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou aos seus irmãos, né, o que se eles estavam bem. Né, a intenção dele é ir naquele lugar. Por isso, querido, esse ano eu creio que é um momento de transição, que Deus está falando, talvez profissional, sua área, né, atenta às oportunidades que Deus vai te dar.
ore, clame, né? Nós falamos do culto da virada, que seja um ano de mais consagração, se consagre mais, né? Pare de agir por impulso, né? Pela sua carne, por motivações emocionais, né? Ou situações, nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, John Maxwell, ele fala uma frase, ele diz assim: acredito que as escolhas que fazemos em meio às crises, né, ajudam tanto a nos formar, né, as escolhas que fazemos durante a crise ajudam tanto a nos formar, quanto a informar as pessoas a respeito do que somos. Né, eu lembro quando eu me converti, né, nessa questão, nunca imaginei ser um pastor, e o pastor, as lutas, a dificuldade, né, trabalhava ali e tal, essa questão, sempre foi um cara que foi chamado para ajudar na tesouraria das igrejas, essa questão. Né, eu lembro que um pastor falava: você quer conhecer a pessoa, dá um cargo para ela. Né? Promova ela, leva ela a este lugar, porque você vai ver, né, o que está dentro dela. Então, muitas vezes, querido, Deus está te preparando para essa promoção, para este lugar de bênção. Então, atenta muito que o Espírito Santo e o que Deus está falando para você, porque gigantes são necessários. Nós precisamos entender, né, que a nossa fé vai ser provada. Né? Deus vai provar o teu caráter, a tua integridade, a tua santidade. Então, atenta às oportunidades que Deus está colocando esse ano. Né? E eu creio que Deus tem falado comigo. Semana eu entrei no banheiro, né, para tomar banho. Eu tomo banho, tá, gente? Né? E quando eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro, Deus falou comigo. Chamei a Viviane e falou: amor, olha o que Deus falou comigo. Eu falei: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Eu conversei com o Elton e com o Marcelo. O que Deus falou com você? Cara, eu não posso falar para vocês que vocês são fofoqueiros. Né? Mas Deus falou comigo uma coisa, irmão. Né? Então, muitas vezes nós precisamos estar atentos, assim. Né? Eu não tenho assim essa questão. Esse dia, eu estava ouvindo o pastor Luciano sobre como Deus fala com ele. Eu falei: Deus, eu ando com o pastor Luciano. Eu quero ter a mesma sensibilidade que ele ouve Deus. E Deus falou comigo no chuveiro. Uma situação, irmão, que eu jamais assim imaginaria. Né? Tem a ver com as igrejas, tem a ver com a igreja. E eu falei: Deus, né? Mas assim, nitidamente. Então, atenta, que a unção vem de cima para baixo. Você vai ouvir Deus esse ano como você nunca ouviu. Né? Então, talvez você está tomando banho uma vez por semana, tome banho todo dia, que Deus vai falar com você. Né? Então, Deus falou comigo assim, mas me trouxe uma convicção no meu coração, querido. Né? De uma situação que eu jamais, né? Uma ideia boa. Né? Deus me deu uma ideia boa, uma estratégia. Né? Você crê que Deus quer te dar uma ideia boa? Então talvez você está no meio desse turbilhão, dessa situação. E eu realmente, um ano para mim de muitos desafios, muitas questões. Talvez você está num ano assim de, cara, abrir uma empresa, tomar uma decisão, ampliar, ou fazer isso, fazer aquilo. Ouça Deus. Deixa Deus trazer paz no seu coração. Né? Ouça a voz de Deus. Pare de se te levar por motivações erradas ou por pressão. Nós precisamos entender muito isso. Então, gigantes são necessários. Né? São aprendizado para a nossa vida. Segunda coisa, né? Nosso maior desafio, presta atenção nisso. Nosso maior desafio é vencer gigantes invisíveis. Não é verdade? Nosso maior desafio é vencer os gigantes invisíveis. E Davi teve que vencer esses gigantes invisíveis. Né? Davi, antes de vencer gigantes, Golias teve que vencer os gigantes invisíveis. Eu e você temos isso no teu secreto, situações, questões, né? E pode, querido, nós precisamos entender isso, situações que tira do plano de Deus, mas te treina. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Amém? Então, nas guerras, nas lutas, nós temos que aprender a lutar com as armas certas. Porque, às vezes, nós estamos lutando contra pessoas. Contra um líder, contra uma liderança, contra uma questão, contra um patrão, contra situações e questões. Nós estamos lutando. E é uma guerra espiritual. Nós vamos sempre perder se nós não aprendemos a lutar as guerras espirituais. Né? Situações da nossa vida. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas colocam o pé pela mão, tomam decisões erradas. Por quê? Começa a brigar com pessoas, começa a brigar com situações, questões e outras questões. Mas é algo espiritual. Por isso que nós precisamos nos consagrar mais esse ano.
buscar mais de Deus, ouvir mais de Deus. Né? É tremendo você entrar num chuveiro, querido, e ouvir uma ideia de Deus que você nem imagina. Né? Que facilita assim, querido, né? Anos na sua vida. Uma decisão que você toma debaixo de uma convicção que é Deus que está te direcionando, porque você nunca pensou nisso, mas que vai trazer muitos recursos para a sua vida. Então, atenta, querido, né? Essas questões, que a nossa luta, nossas guerras espirituais só são vencidas com jejum e oração, consagração, leitura da palavra. Então, às vezes, você não vai viver aquilo. Sua célula está com situação que às vezes você está, esse cara não quer nada com Deus, esse cara não quer nada, isso, aquilo, e você começa a lutar com a sua força. Quando vê, é o diabo querendo impedir você de você crescer. O que você precisa? Joelho no chão, oração, jejum, consagração. Nós precisamos entender. Não é tanta divisão dentro da minha casa, guerra, isso, aquilo, lutas. São os gigantes invisíveis. Que às vezes você precisa entender que o diabo está ali, querendo tirar a tua paz. Empresas, negócios, contrato que não fecha. Né? Pare, querido, de às vezes querer na tua força. Vai orar. Ora que melhora. Consagra, jejum. Né? Muito importante isso. Efésios capítulo 6, 1. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Talvez você está, querido, aí no Facebook, né, se expondo, né, nervoso, brabo, mandando mensagem tola, né, e o diabo dando risada. É isso, vai lá, toma mais um golinho disso. Né? E isso que nós vamos entender. Essa palavra cilada no original é metodeia, método, truque, arte, malandragem. Nós precisamos entender que existe uma organização do reino das trevas. Da onde surge essa luta? É Deus? Qual é o propósito de tudo isso? Podemos ver alguns gigantes invisíveis que Davi teve que vencer. E a primeira, o gigante invisível, foi a crítica do próprio irmão. Não é? Olha o que diz o texto, 1 Samuel 17, 28. Eliabe. Você já viu falar de Eliabe? Quando ele foi bem sucedido? Conhece Eliabe? Por que ele não venceu o gigante? Porque ele era um cara crítico. Preste atenção nisso, querido. Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aquele homem. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso. Essa palavra presunçoso se acha. Na linguagem de hoje é se acha. Você se acha. Eliabe, irmão de Davi, está falando, cara, você se acha. Né? Presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu. Então Eliabe tinha aqui, você veio aqui só para ver a batalha. Mas não, querido. Ele estava debaixo de uma direção do seu pai. De uma obediência ao seu pai. E muitas vezes, por nós obedecermos a Deus, nós vamos ouvir críticas. Nós vamos ser criticados. Davi estava ali debaixo de uma obediência e honrando seu pai. Mas o seu irmão mais velho começou a criticar. Você se acha. Você veio aqui, não veio para trazer comida para nós, isso aqui. Você veio só para ver a batalha. E Davi, né, responde: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Só que Davi foi um cara inteligente. Ele não deu trela para as críticas. E eu quero chamar a atenção para você de uma coisa que o Espírito Santo falou. Quero que você fale isso. E dê ênfase a isso. Irmão, presta atenção nisso. Crítica, né? Crítica é uma semente. É uma semente. Né? A crítica que destrói. A crítica que desmotiva. Né? Eu conheço pessoas, querido, que por causa da crítica, pagaram um preço muito caro. Eu lembro de uma pessoa solteira, que falava mal das mulheres. Não, aquela mulher lá, olha o marido daquela mulher, morcega, não lava louça, não sabe fazer comida, olha, não sabe passar uma roupa, isso, aquilo. Só que ele esqueceu que ele era solteiro. Com quem que ele casou? Com uma mulher que não sabia fazer nada. Toma, cego. São sementes. Né? Sementes, querido. Por isso, querido, preste atenção nisso. Né? Cuidado quando você critica uma autoridade. Cuidado quando você critica a igreja. Sabe, aquela crítica que destrói, que corrói. Né? Olha a crítica de Eliabe. Por isso que eu digo, quem é Eliabe?
biblicamente? O que esse cara conquistou? O que esse cara viveu? Está aí como um crítico. Você já viu em algum lugar aí uma estátua? Essa estátua aqui é porque aquele cara é muito crítico. Você já viu isso? Não. Eu lembro de uma história, o pastor me contou, pastor amigo meu, de uma cidade do interior de São Paulo. Ele falou que tinha uma membra na igreja, solteira. Pensa numa mulher que criticava e falava mal. Ela não aceitava que um pastor tivesse salário. Ela criticava, falava, onde já se viu o pastor ter salário. Só que ela era solteira e ela casou com um pastor. Então agora o seu marido não precisa ter salário. Morra de fome, desgraçada, né? Então essas questões. Por quê, querido? Né? Eu não estou criticando, eu estou falando a história, tá, gente? Mas, não é verdade, irmão? Então, diga para o seu irmão, ei, crítica é uma semente. E muitas coisas travam na nossa vida. E você vai colher o resultado disso. Querido, cuidado nesse ano de eleição. Como que você vai se posicionar? Cuidado, irmão. Quando eu fiz a teologia, né, o estudo do pastor Djalma Toledo sobre autoridade, honra às autoridades, irmão, tanto civil, eclesiástico, as coisas. Irmão, preste atenção, irmão. Nós sabemos situações, questões, mas cuidado, irmão. Você às vezes não sabe o contexto e essa questão. Assim como Eliabe criticou seu irmão, que estava debaixo de uma obediência, de um propósito de Deus. Esse cara se levantou. Muitas vezes, nós como cristãos, estamos colhendo fruto de críticas na nossa vida. Então não esqueça, crítica são sementes. Então eu também acredito, querido, em boas críticas, em críticas boas, né, construtivas. Você crê nisso? Por isso que somos uma igreja do discipulado. Né? Quantas vezes eu chamo meus pastores, amigão, vem cá, deixa eu te fazer uma crítica, deixa eu te falar algo. Então, né, de conversas difíceis que precisamos ter. Precisamos ter conversa difícil, né? Com os seus filhos, você não tem que ter conversa difícil com os seus filhos? Amigão, vem cá. Né? O pastor Luciano teve uma conversa comigo. Né? Então, nós precisamos entender, principalmente, conflitos de opiniões. Conflitos de opiniões. E às vezes, irmão, nós precisamos entender, assim, cara, eu estou pregando a Bíblia, eu não estou dando a minha opinião. Precisamos entender isso. Mas conflitos de opiniões. E Davi teve que enfrentar isso. De uma maneira sábia. De uma maneira construtiva. Né? Olha o que diz, e eu quero dar 2 exemplos. 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. Diz assim. Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servo, olha só. Esse seu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Discipulado. Opiniões. Sugestões. Né? Não quebrar a autoridade. Davi senta para Saul e fala assim, cara, eu sei que Deus vai me usar nisso aí, mas ele não quebrou o princípio da autoridade. E Saul chega para ele, não, você não pode ir. Um dia o pastor Luciano chegou para mim, Milton, eu não quero que você faça isso. Não quero. E cara, para mim era algo muito, entendeu? Cara, não faça isso. E eu, cabeção, falei, cara, mas isso é bom para mim e tal, é essa questão. Sentei com ele, no discipulado, falei, olha por essa situação, ora por essa causa e essa situação. Ele falou, Milton, então vai. Me abençoou para ir. Depois que eu fui, eu fiz um negócio que eu entendi. Falei, cara, eu sei porque que ele não queria que eu fosse. Então nós precisamos entender isso, querido. Né? O valor do discipulado, do cuidado. Olha o que diz Davi, respondeu. Né? Com educação, ele diz assim, este teu servo. Olha a posição de Davi. Esse teu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão, um urso, e levantava um cordeiro do rebanho, e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantasse contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso, que não tem aliança conosco, será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão, da garra do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você.
Olha o discipulado, irmão. Né? Davi precisou ir, mas ele precisou tiver a bênção do líder. Vá e eu te abençoo que o Senhor vai contigo. Mas ele precisou ter um testemunho de vida. Você tem um testemunho de vida, irmão? Que inspira confiança. Entenda o processo. Você tem isso? Você tem testemunho, né? E Davi só foi, né? Saul não conhecia Davi. Mas na conversa, cara, já passei por isso, vocês têm experiência nisso, e essa questão. E ele falou, cara, esse incircunciso, esse cara não tem aliança que eu tenho com Deus. E o meu Deus vai derrotar esse cara. Olha a argumentação, olha a conversa. Olha o papo difícil que teve que ter. E Saul falou, cara, vá. Né? E olha que Saul não era tão espiritual quanto Davi. Saul já tinha, né, pisado na bola, essas coisas assim, essas questões. Então, ele teve a bênção do seu líder. Discipulado, né? Entender o processo, a comunicação, essa questão. Segundo exemplo, né? Mesmo texto, verso 38. Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isso, porque nunca usei. Discipulado, estratégia. Como você vai vencer essa guerra? Como você vai agir? Saul estava tentando ajudar Davi. Mas muitas vezes o discipulado é uma mão de duas vias. Nós aprendemos, nós ensinamos, nós conversamos. Por isso que somos uma crescente comunidade de discípulos. Porque a nossa visão é discipulado, cuidado. Né? Entender o princípio da autoridade, como fazer isso, como tomar aquilo. Né? Eu acredito que Davi só venceu aquele gigante, porque ele honrou a sua autoridade, o discipulado, o cuidado. Né? Ele diz, né? Não posso andar com isso, porque nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi em direção do filisteu. Consciência limpa. Né? Saul estava ali para ajudar ele, falou, cara, eu tenho uma estratégia, eu sei como luta uma guerra, eu já matei um leão e um urso, você nunca lutou com leão e urso, eu tenho uma sabedoria, eu tenho uma unção nessa área. E Saul não teve argumentação. Nós sabemos, querido, que existem muitas pessoas manipuladoras na liderança, mas eu vejo como Saul aqui, cara, ele queria o bem de Davi. Vou dar minha armadura para ele. Sabe por quê, irmão? Eu não posso te dar minha unção. Eu posso te dar um conselho para você. Você precisa estabelecer a sua unção na sua vida. Né? Mas você precisa honrar as pessoas que estão acima de você. A unção que você honra é a unção que você recebe. Então, muito cuidado, irmão, no momento das guerras, dos gigantes, situações, conflitos. Né? Assim como Saul e Davi. Não, você não vai poder lutar. Você é pequeno, você ainda é criança, isso, aquilo. Mas Davi chega assim, o teu servo tem um testemunho para te dar. Olha o que eu fiz, olha o que aconteceu. Né? Eu não sou um cara inexperiente. E ele mostrou no discipulado como poderia viver. Então, valorizamos o discipulado. Um tutor, um conselho. Que muitas vezes, querido, pessoas estão estagnadas porque não vivem isso. Discipulado é vida na vida. Vida na vida. Saul fala para Davi, pega minha armadura. O desafio é grande. Mas Davi falou assim, não. Eu tenho a minha unção. A sua unção é sua. Por isso, querido, nós precisamos nos consagrar. Porque tem batalhas que nós só vamos vencer debaixo da unção que Deus está nos dando. Mas nós precisamos honrar a unção que está sobre as nossas vidas. Eu honro a unção que está sobre a vida do meu pastor. Às vezes tem que conversar com ele, como eu tive essa conversa com ele, né? Aprender algumas coisas. Mas muitos de nós não vivemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque não experimentamos o que Deus tem para nós. Eu quero que você atenta para esse versículo. Tiago, capítulo 1, verso 2. Abra a sua Bíblia, por favor. Ou acompanhe aí. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. O livro de Tiago, querido, eu já falei semana passada, que você tem que ler como um livro que quer trazer maturidade para a sua vida. Experiências gigantes, provações, pressões, é para trazer experiência para nós. Ele diz, né, passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegro e nada deficiente. Amém? Mas nós temos um problema na Bíblia. A Bíblia, né, ela não foi escrita com separações de capítulo e versículo. E nós paramos aqui. Mas Tiago, ele continua no verso 5. E isso nós precisamos estar atentos. Olha o que ele diz no verso 5. Ele está falando de tribulação. Ele está falando de luta. Ele está falando de provação. Né? Que nós vamos ser provados. Nós vamos passar por essa situação. Nós vamos passar com isso com muita alegria. Porque você vai ser promovido. Amém, querido? Né? Então ele diz no verso: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Para que sabedoria? Para passar pelas provações. Isso aqui não é, né, é continuação do texto. Verso 5 está falando, Tiago está falando assim, ó, lutas, provações, né, tem motivo de grande alegria passar por várias provações, a sua fé vai ser provada, você tem que ter perseverança, né, nenhuma deficiência. Mas se alguém necessita de sabedoria, sabedoria para quê? Para lidar com os gigantes, para discernir as provações. O que você está vivendo no momento, por que dessa situação, é perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Sabedoria, querido, é diferente de conhecimento. Conhecimento você adquire lendo livro, estudando, né, ouvindo palavras. Sabedoria, essa sabedoria que o Tiago está falando, vem de Deus. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Para quê, querido? Para você lutar no meio das provações. Seu casamento, sua família, o seu filho, né? A questão das suas finanças. Então você está no meio de uma provação. Tiago está falando, ó, tem motivo de grande alegria passar por isso. Mas, porém, se você não sabe lidar com certas situações, e talvez você está lidando de uma forma errada, indo para o Facebook, descarregando, acabou meu tempo, né? E nós precisamos entender, querido, quantas pessoas que no momento de provação, de conflitos, dentro da igreja, ministerial, saíram, não venceram esse gigante, não lidaram com sabedoria e hoje estão fora dos planos de Deus. Davi, diante daquele momento de conflito com seu irmão, o que você está fazendo aqui? Você está se achando? Davi disse que ele virou do lado e perguntou: o que é mesmo que vão dar para o cara que vencer esse gigante? Ó, vai casar com a filha do rei, né? Vai ser isentado de imposto. Qual que é a terceira? Esqueci. Casar com a filha do rei, se isentar de imposto. E muitas riquezas. Agora, se Davi, querido, entra naquele conflito com seu irmão, não age com sabedoria, ele não estaria aonde está hoje. Por isso, querido, é no meio dos conflitos, é no meio das guerras, talvez você está travando dentro da sua casa, na sua família, com os seus filhos, que você precisa buscar a sabedoria do alto. Estratégia de Deus. Como você tem que reagir com esse conflito. Não indo para o Facebook, não mandando mensagem tolas, né, brigando, saindo. Vença o gigante, porque Deus vai te promover. Com sabedoria, com graça, com estratégia. Foi isso que Davi fez. Saul falou: não, você não pode lutar. Peraí, eu vou usar de sabedoria. Saul, é o seguinte: o teu servo lutou com o leão e o urso, matou os dois. Eles vinham lá. E ele está falando: tá vendo esse cara lá? Ó, ele não tem aliança que eu tenho com Deus. Ele é um incircunciso. Ele não tem circuncisão. Ele não é um cara circuncidado, né? Deus tem uma aliança comigo, Saul. E essa sabedoria, a maneira como ele falou, a maneira como ele lidou com aqueles conflitos, mudou a história dele. Então, irmão, nós precisamos entender que muitas pessoas, querido, no meio da guerra, das aflições, dos embates ministeriais, né? Quantas pessoas, que eu conheço pastores, irmão, que saíram do propósito, que não entendeu, não aprendeu a lutar com a sabedoria de Deus. Talvez você está no meio de um conflito, de guerra, situação, a Bíblia diz: porém, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá sabedoria. Eu acredito também que na multidão dos conselheiros há sabedoria, né? Nós precisamos ter amigos, querido, que às vezes olha para nós. Todos nós temos ponto cego na nossa vida.
Todos nós temos pontos cegos na nossa vida. É por isso que eu creio no poder do discipulado, do cuidado, né, de ter, né, vários conselheiros, tutores na nossa vida, para viver o que Deus tem para nós. Então, precisamos identificar de onde vem o problema e obter ou criar a resposta. Porque só a resposta vão trazer clareza sobre o seu futuro. O que Deus tem para você esse ano. Só a resposta, querido. A maneira como Davi falou com Saul trouxe a resposta de vai, o Senhor é contigo. Deus te abençoe nessa guerra. O grande propósito das lutas é nos tornar um cristão maduro, mais sábio, lidar com a situação. Então a pergunta que sempre precisamos fazer: Senhor, o que você quer me ensinar com tudo isso? E eu sei que tem pessoas aqui que vai entrar no chuveiro, vai tomar banho, amém, irmão? Quem vai tomar banho que diga glória a Deus? Deus vai falar com você, vai te dar uma estratégia, vai te dar uma ideia, como você tem que agir nessa situação. Acima de tudo, irmão, não negocie valores, amém? Não negocie valores. Segundo o gigante invisível que ele teve que vencer, foi o desprezo. Olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Se tem um sentimento que detona qualquer pessoa, é o sentimento de rejeição. Agora, irmão, olhe para mim. Não importa o lugar, aonde, o nível que você estiver, a hierarquia que você vai estar, sempre vai haver rejeição. As pessoas vão te rejeitar. Você precisa entender isso, né? Por isso que eu digo, tem uns críticos que vão criticar você, que vão falar de você. E a primeira estratégia que o Golias usou, o desprezou. Esse coitadinho aí. Porque Davi teve que lidar com a rejeição dentro de casa, com a sua família, seus pais. Porque na hora que Samuel foi lá consagrar, né, não estava na relação. Teve que esperar ele voltar. Falou assim, esse é. Então todos nós precisamos lidar com o sentimento de rejeição. Mas quantas pessoas, querido, que não sabem lidar com isso, não tem identidade em Deus, não sabe quem é em Deus. Davi falou, esse incircunciso, esse cara, eu sei que eu sou em Deus. Ele não tem aliança que eu tenho com Deus. E o meu Deus vai vencer essa batalha. Não é nas suas forças, querido. Não é nas suas emoções, não é no seu sentimento. É saber que quem vence as batalhas por nós é Deus. Então, Davi dá uma resposta. Porém, disse Davi ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Você precisa cuidar com aquilo que você ouve. Eu fui um cara, irmão, que falaram, o único que não tem condição de ser um pastor é o Milton. Fui desprezado, rejeitado. Talvez as pessoas olhou para mim assim, com essa beleza vai ser modelo, né? Mas não era essa a intenção. Mas lembre-se, querido, escute. Eu li uma frase ontem, né, do filme que está passando aí, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Ele diz uma frase, ele diz assim, a identidade é a chave para o crescimento espiritual. Precisa saber quem você é em Deus. Porque sempre nós vamos passar pelo sentimento de rejeição. Você recebe essa palavra? Qual o gigante que você precisa derrotar? Você precisa de sabedoria, você precisa de estratégia. Mas eu quero te dizer que Deus vai te acumular de riquezas. Deus vai te livrar de algumas coisas, de algumas taxas, algumas, né, talvez coisas que você cometeu no passado, mas Deus vai te isentar disso. Deus vai mudar essa tua história. Deus vai te abençoar de uma maneira sobrenatural. E você que está aí pensando em casar esse ano, Deus vai te dar um casamento próspero. Persevere. Vamos ficar de pé? Você recebe essa palavra? Gigantes são necessários, sim, mas com forma de treinamento, de aperfeiçoamento da sua vida. Deus quer te aperfeiçoar, Deus quer que você seja uma pessoa melhor. Só vence gigante quem tem uma visão correta de Deus. Você sabe quem é Deus? Então, querido,
Pode muitas pessoas te rejeitaram. Muitas pessoas falaram que você não ia dar em nada. Mas Deus está dizendo, eu sei porque que Deus te chamou, te separou para você comer o melhor dessa terra. Se creres e me ouvir, comerá o melhor dessa terra. Então talvez você está no meio de uma guerra, de uma luta, de uma situação. Vamos orar por sabedoria. Já oramos por cura, oramos por milagres. Mas Deus, assim como Deus falou comigo no chuveiro, e nós estamos debaixo dessa unção. Você crê que Deus pode te dar uma estratégia hoje pela manhã? Uma ideia, uma direção para como agir nessa situação. Você precisa disso, querido. Você está no meio de uma guerra, de uma situação. Você precisa de uma estratégia, de uma sabedoria para tomar uma decisão. Você está no meio de um conflito familiar, né, financeiro, empresarial, ministerial. Sai do seu lugar e vem aqui para frente, pedindo, Deus, me dá sabedoria. Eu recebo essa palavra. Me dá uma estratégia. Me dá um escape para essa situação, Senhor, para que eu possa viver o que o Senhor tem para mim. Eu não vou desistir. Eu vou enfrentar, eu vou lutar. O embate está sendo grande, a dificuldade está sendo grande, mas eu me coloco na Tua presença, Senhor. Eu não vou desistir. O Senhor vai me dar a vitória. Esse gigante vai cair. Esse vício vai cair, essa praga vai cair, essa miséria, essa questão financeira, essa situação vai cair por terra hoje. Vamos orar por sabedoria. Tiago fala, se alguém necessita de sabedoria, não é para pedir para o pastor, é para pedir para Deus, e Deus te dará sabedoria. Então venha mais para frente, pode vir aqui no meio, você que precisa de uma resposta de Deus. A pastora Fernanda vai cantar uma canção. Eu queria que todos, líderes de células, pastores, diáconos, né, com toda a graça e sabedoria, nós tocarmos nessas pessoas. Se você tem uma palavra profética, fala, mas comece a orar. Assim como Deus falou comigo no chuveiro, eu quero liberar essa unção de você ouvir a voz de Deus nessa manhã. Fecha teus olhos. Se conecte com o céu agora. Céus abertos sobre este lugar, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Dá-nos estratégia, assim como Deus, pessoas que chegaram aqui hoje até mesmo pensando em desistir, Senhor. Mas eles vão ter uma resposta do Senhor. Uma direção do Senhor. Você quer que eu cante? Começa a orar. Líderes, pastores, diáconos. Deus vai te dar uma estratégia. Tu me dás a chance de crescer pouco mais. Sim, Jesus. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Sim, Jesus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Sim, Jesus. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é Creia. provada, Ele é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu. Tu me dás a chance. Nenhuma das suas palavras vão cair por terra. Ele é fiel. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir Fala, de Deus. Fala com teu filho, Pai. Revela a Ele os teus planos e propósitos. São pensamentos de bem e nunca de mal, para dar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para o teu filho. Fala, Espírito Santo.
sabedoria, da estratégia. Eu abençoo, Jesus. Eu declaro céus abertos, Senhor, abençoando, honrando eles, porque eles estão na tua presença. É um ano frutífero, um ano abençoado, Senhor. Traz, Pai, portas abertas, Senhor. Há uma necessidade do sobrenatural. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Oh, xarabagadarabaxu. Oh, Plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Jesus, A minha vida receba essa unção, receba o sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você que já recebeu oração, a ideia, a estratégia de Deus, graça, Deus vai abrir os ouvidos para você ouvir e ter discernimento espiritual nessa causa, nessa situação. Você que está em casa, eu te abençoo. Você possa receber sabedoria do alto, direção, uma ideia que vai romper a sua vida financeira, sua casa, sua família. Você que ainda não recebeu oração, a gente está orando. Mas você que já recebeu, por favor, volte para o seu lugar. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor Jesus por esse momento, por esse tempo. Graças te damos, Jesus. Louvamos o teu nome, Jesus. Aleluia. Gigantes são necessários. Deus vai te promover esse ano. Aquela causa que estava esquecida na justiça, Deus vai julgar e vai te dar vitória em nome de Jesus. Esse ano será o ano do milagre, o ano da estação de mudança na sua vida, né? Por isso, querido, não tome decisões precipitadas. Peça sabedoria do alto, né? Negócios, né? Você vai fechar um negócio, ora, peça sabedoria, graça de Deus, favor de Deus. Eu tenho certeza que os céus estão abertos para te dar uma boa estratégia, uma boa ideia. Vai ser um ano de muita frutificação. Não abandone Deus, não abandone a sua fé. Será um ano do extraordinário, de um romper sobrenatural sobre a igreja do Senhor Jesus. Cuidado, querido, com as críticas, com a maneira como você age, né? Precisamos entender que eu preciso sentar com a pessoa, né? Assim como Saul sentou com Davi, Davi conversou, falou, tiveram as ideias ali e eles venceram o gigante. Por isso, querido, quando você abençoa uma pessoa, assim como Saul ajudou Davi, ele também foi beneficiado. Por isso que eu creio no poder do discipulado. Quando você faz uma crítica construtiva para a pessoa e não da pessoa, você está semeando também. E essa semente vai tornar bênção para a sua vida. Saul precisava vencer aquele gigante. E Davi venceu o gigante também por Golias. Golias também teve vantagem nisso. Então quando você ajuda as pessoas, né, quando você senta com a pessoa, conversa com a pessoa, né, você também vai ser abençoado. Jó, enquanto orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Então, querido, sabedoria, estratégia, né? Não tome decisões precipitadas daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus é um Deus que abre porta. Ei, Deus não precisa te levar para os Estados Unidos para você ser um homem próspero. Deus quer te prosperar nessa terra, neste lugar, nessa casa. Deus vai te prosperar de uma maneira sobrenatural. Você crê nisso, querido? Pai, te louvamos por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Eu oro por sabedoria, Pai. Tua palavra diz, se alguém tem necessidade de sabedoria, peça ao Senhor, o Senhor dá liberalmente. Que venha uma unção de sabedoria para vencermos gigantes, desafios.
Deus, estratégia no trabalho, na empresa. Deus, nessa situação com funcionários. Meu Deus, estratégia para fazer as provas da faculdade. Sabedoria, Deus, para tomar decisão em que profissão, em que lugar. Deus, que morada, que casa que vai comprar. Sabedoria, Senhor. Porque assim vai ser tributado glória, louvor e honra ao teu nome. Eu oro, abençoo com espírito de sabedoria em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos hoje e para todos sempre. Você crê, diga amém. Diga para o seu irmão assim: seja sábio, paga um almoço para mim hoje. Olá, igreja! Chegamos ao final de mais um culto abençoado. Esperamos que você tenha sido edificado pela palavra ministrada. E queremos convidar você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador a entrar nesse QR Code para deixar ali seus dados, para que assim um dos nossos pastores possa entrar em contato com você. Afinal, você agora faz parte da nossa família da fé. Você que quer fazer parte de alguma das nossas equipes de trabalho, você pode também se inscrever por esse QR Code que está aparecendo aqui. Ali você deixará suas áreas de interesse para que possamos entrar em contato com você e assim você fazer parte desse corpo que tem espalhado a palavra de Deus por onde ele passa. Queremos também agradecer a você que tem contribuído para que essa obra não pare. E nós também queremos deixar aqui os nossos dados e o nosso QR Code para que você possa fazer um Pix de contribuição caso Deus toque no seu coração. Ficamos muito felizes de ter você nessa transmissão e queremos continuar abençoando a sua vida. E pedimos para que você possa curtir esse vídeo aqui no nosso canal e também compartilhá-lo nas suas redes sociais para que assim mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem da verdade. Deus abençoe e até o próximo culto.